Aleluias. Aleluia. Glória a Deus, amém? Aleluia. Você já pode sentir o fogo do Espírito Santo aí, em nome de Jesus? Amém? Eu sou friorento, irmãos. Vou ser sincero com vocês. Meu Deus, minha mão fica gelada, minha perna fica gelada, meu pé fica gelado, meu nariz fica gelado, né? Eu sou bastante friorento, mas quando a gente está na presença de Deus, a gente sente aquele calor do Espírito Santo, né? A gente sente algo sobrenatural de Deus. Então que nessa noite você possa sentir isso a todo momento na sua vida, em nome de Jesus, amém? Pode se sentar, você que trouxe a sua Bíblia aí, pegue na sua mão. Eu creio que tem muito mais de Deus a acrescentar na minha vida e na sua vida, em nome de Jesus, amém? Que você possa estar com o seu coração disposto a receber aquilo que Deus tem para entregar para você nessa noite, que você possa estar realmente com a sua mente aberta, né, e preparada para que o Senhor venha ministrar na sua vida, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia no livro de Tiago, capítulo 1, eu vou ler aqui alguns versículos, mas a gente está às terças-feiras aí falando sobre uma campanha, que é uma campanha de milagres, amém? A gente tem falado aí, o apóstolo tem ministrado, outros pastores têm ministrado aí, falando justamente sobre milagres, né? Todos nós queremos receber milagre, amém? Quem gostaria de receber um milagre aí, em nome de Jesus? Todos nós, né? Nós não somos bobos, né? Nós queremos receber mais e mais de Deus, né? Porque bênção é bom demais, né? Ninguém gosta de passar dificuldade, aflições, né? Todos nós queremos ser abençoados por Deus, e Deus tem isso para nós, porque nós somos um povo escolhido por Deus, amém? Quem acredita nisso, em nome de Jesus? Somos separados desse mundo, irmãos. Somos um povo onde Deus olhou para nós, viu, enxergou cada um de vocês a dedo, pode-se dizer assim, né? Pegou cada um de vocês, trouxe para a presença dEle, porque Ele te ama de uma forma sobrenatural, amém? E Ele quer abençoar a sua vida assim por um todo, não só uma área da sua vida, mas a bênção de Deus para nós que estamos na presença dEle é completa. Deus quer alcançar a minha vida e a sua vida de uma forma completa. Tudo aquilo que nós necessitamos, Deus tem todo o poder de liberar sobre a minha vida e a sua vida, em nome de Jesus, amém? Que você possa crer nisso nessa noite, em nome de Jesus. E eu coloquei aqui como tema, vivendo milagres na crise. Fala assim comigo, vivendo milagres na crise. Eita Jesus. Quando a gente fala em crise, a gente já fica até meio assustado, né? A própria palavra já dá aquele baque, né? A gente fala, estou em crise, né? A crise justamente é a gente passar por uma dificuldade que até mesmo foge aí do nosso controle. Olha, colocou aqui uma no fundo aí. Então, nós passarmos por algo que a gente não preveu, né? Pode-se dizer assim, né? Eu até peguei o significado de crise aqui, mas eu creio que todos nós passamos por momentos difíceis na nossa vida, não é verdade? Todo mundo, né? Todo mundo passa por dificuldades, por problemas aí que às vezes a pessoa não consegue enxergar uma solução, por problemas aí que de repente a pessoa não consegue enxergar um caminho ou saber de que forma lidar e tudo isso. E muitas vezes passamos por crises mesmo, condições ali que muda totalmente a nossa vida, a gente se sente assim preso, se sente ali, como se diz assim, totalmente sem reação nenhuma. E eu creio que nessa noite Deus vai nos trazer algumas orientações para nós vencermos isso em nome de Jesus, amém? Para nós passarmos toda e qualquer dificuldade, não somente a crise, né? Eu vou ler um trecho aqui da palavra de Deus que vai falar justamente de uma pessoa que passou por um momento de crise, de bastante dificuldade, mas ela venceu, como eu creio que eu e você venceremos em nome de Jesus, amém? Mas aqui em Tiago capítulo 1, do versículo 2 ao 8, diz assim, olha, Tiago capítulo 1, versículo 2 ao 8, onde fala assim, olha, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. É alguém que tem mente dividida e é instável em tudo que faz. Então olha o que diz aqui essa palavra, né? Uma epístola, uma carta ali,
Então, aqui fala que, né, haverá ali provações, dificuldades, mas até nesses trechos que nós lemos aqui, nesses versículos aqui, já traz algumas orientações para nós mesmos refletirmos na nossa vida. Porque quando nós falamos em crise, eu busquei aqui o significado. A crise, ela é uma manifestação de uma forma até um pouco mais violenta, é uma manifestação até repentina, é coisas que às vezes a gente não está esperando, e vem aquilo, vem de repente aquela condição, é lançado algo e a gente toma aquele susto, a gente dá aquela paralisada, a gente fica sem reação. Então vem algo assim de forma repentina, são momentos perigosos e difíceis, né? Período de desordem, isso é a crise, né? Situação conflituosa, uma situação de tensão. Eu creio que todos nós já passamos por um desses pontos que eu falei aqui, amém? Creio que todos nós já passamos por isso, por esses momentos de crise, esses momentos de tensões, como diz aqui, essas manifestações aí de repente repentina que acontecem na nossa vida e a gente não sabe como lidar, como conseguir vencer, como passar por isso, como poder conseguir passar e ir adiante e receber aquilo que Deus tem para nós. Então eu creio que Deus vai falar conosco aqui nessa noite em nome de Jesus, amém? E aqui em Tiago, o que nós lemos, nos dá aqui algumas orientações para nós até analisarmos a nossa vida. Eu até coloquei aqui algumas perguntas que você possa até no seu coração mesmo, guardar no seu coração e analisar, né? Você costuma se alegrar em meio às provações? Quem consegue se alegrar em meio às dificuldades e às provações? Se sentir alegre? Alguém consegue fazer isso? É difícil, né, irmãos? A gente vê a dificuldade que é, mas a Bíblia declara, nós lemos aqui, olha, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Olha o que a Bíblia declara. Então, de repente, quando a gente está passando por uma dificuldade, um momento de crise, não é momento de, como se diz o mundo aí fora, da gente se descabelar, né? Eu não tenho nem como descabelar, porque eu nem tenho cabelo, né, irmão? Mas não é momento de nós fazermos isso, de chutar o balde, como se diz por aí, né, de querer estourar tudo, acabar tudo, largar tudo. Não, nós devemos até nos alegrar, porque sabe de uma coisa, irmãos, em muitos casos, quando Deus está nos provando, ou quando a gente está passando alguma dificuldade, é porque de alguma forma Deus quer nos ensinar em algo, Deus quer trazer um ensinamento. Então, ao invés de nós nos entristecermos, ou ao invés de nós ficarmos cabisbaixo ali, ao invés de a gente recuar, é momento de nós nos alegrarmos e glorificarmos a Deus em nome de Jesus, amém? Fala para a pessoa ao seu lado, glorifica a Deus na sua aprovação, irmão. Fala para ele, se alegre em Deus, se alegre em Deus, irmãos. Então é momento de nós nos alegrarmos, é momento de nós falarmos assim, olha, o Senhor está trabalhando na minha vida, o Senhor está fazendo algo, o Senhor está liberando algo que será grande na minha vida. Porque, irmãos, quando a gente vê até mesmo a tempestade, né? Quando tem aqueles momentos de tempestade, aí fora mesmo, quando chove bastante mesmo, aquela tempestade até cai, né? Aqui cai granizo lá, né? Chove pedra lá de gelo. Depois que termina aquilo, vem o quê? Aquela bonança, aquela calmaria, aquele momento onde foi uma dificuldade, foi algo que aconteceu ali que assusta, né, irmãos? Quando vem uma chuva ali forte, né? Às vezes a gente está dentro de casa, batendo ali num telhado, ou está em algum outro local, a gente acaba assustando, dentro do carro, né? Uma chuva de granizo batendo ali, você acaba assustando. Então naquele momento vem aquela dificuldade, vem aquele medo, mas depois vem a bonança, vem a calmaria. Quer dizer, a crise, irmãos, para que nós que estamos em Cristo, a crise ela vai passar em nome de Jesus, amém? A crise ela vai passar, e quando você está em Deus, pode ter certeza que passa muito mais rápido do que você imagina em nome de Jesus, amém? Porque você está em Deus, e Deus traz o controle, Deus cuida, Deus protege, Deus guarda. Então é momento do quê? De nós nos alegrarmos em meio à provação. Uma outra pergunta que eu coloquei aqui, você costuma pedir sabedoria a Deus mediante a crise? Você tem feito isso? Você está passando por um momento difícil ali, aí você fala assim, Deus, me dê sabedoria para vencer essa situação, Senhor. Será que você tem orado nesse sentido? Colocado diante de Deus, fala, Deus, me ajuda, porque eu não sou nada. Não é verdade, irmãos? Quem depende de Deus aí? Todo mundo, eu e você, todos nós aqui, os obreiros, pastor, todo mundo, irmão. Nós dependemos única e exclusivamente de Deus. Então, no momento que estivermos passando aí qualquer dificuldade, nós temos que pedir para que o Senhor nos dê sabedoria para poder vencer.
De repente Ele não nos tira de imediato da crise, do problema, da dificuldade, mas quando pedimos sabedoria a Deus, Ele traz algo especial na nossa vida, Ele prepara um direcionamento diferente sobre nós, que nós passamos sem perceber, que nós conseguimos vencer aquela situação, aquele momento, e nós muitas vezes nem achamos que foi uma crise, algo tão grande assim. Por quê? Porque Deus, Ele nos deu a sabedoria para poder vencer em nome de Jesus, amém? Você exercita a sua fé também? Pergunta para a pessoa ao seu lado, você exercita a sua fé? O que ele falou, irmão? Sim ou não? Porque não adianta nada, irmãos. Nós temos que colocar em prática. O que é a fé? A Bíblia declara, já foi falado muitas vezes, é o firme fundamento daquilo que você não vê, mas você acredita, você crê, amém? Então é algo que fisicamente você não enxerga, irmãos. Você não enxerga, mas você tem que acreditar. Você tem que acreditar. E o seu acreditar é você realmente determinar mesmo. É você declarar a bênção. Mesmo que tudo esteja contrário, você tem que declarar o quê? A bênção, a vitória sobre a sua vida, amém? A gente vê às vezes até pessoas que têm o costume de repente, quando está passando um momento difícil, elas reclamarem, elas começarem a até amaldiçoar algumas condições, a falar mal, a brigar, a ter reações ali que não agrada a Deus, e com isso ela faz o quê? Com que a bênção que Deus tem sobre a vida dela acaba ficando presa, paralisada. Mas quando nós exercitamos a nossa fé e nós declaramos que mesmo que as coisas a gente não consegue enxergar, as coisas acontecendo, mas nós temos que profetizar que irá acontecer em nome de Jesus, amém? Nós temos que profetizar. Tem muitos exemplos na Bíblia de homens de Deus que fizeram isso, profetizaram e as coisas aconteceram. Então se você profetizar, vai acontecer em nome de Jesus, amém? Porque a Bíblia diz que é ligado na terra, é ligado no céu. Então aquilo que você declarar diante do Senhor aqui na terra, Deus traz uma ligação nos céus, Ele libera grandes bênçãos sobre a sua vida, amém? Ele prepara toda a condição para abençoar a minha e a sua vida. Então que você possa crer nisso em nome de Jesus. E uma outra pergunta aqui, você busca a fonte certa para resolver esse momento de crise? Será que você tem buscado a fonte, quer dizer, o local certo, para que você possa resolver esse momento que você está passando? Será que você tem ido, tem buscado? Amém? Pare para pensar, qual tem sido a sua atitude real diante disso? Porque às vezes a pessoa está com uma dificuldade, ao invés dela buscar Deus, ou vir aos cultos, ouvir a palavra de Deus, porque a Bíblia diz que o ouvir a palavra traz o quê? Um fortalecimento da nossa fé, porque a fé vem por quê? Por ouvir a palavra de Deus, é bíblico isso. Então quando a gente está passando por um momento difícil, nós temos que fazer o quê? Se agarrar em Deus. Tem pessoas que se afastam, mas não é essa atitude que nós temos que ter. Nós temos que nos agarrar mais e mais em Deus, participar dos cultos, participar das campanhas, ir para a célula, se envolver mais e mais na obra. Porque quando nós fazemos isso, nós estamos declarando, não, a minha fonte é Deus. Eu posso estar com dificuldade, mas a minha fonte é a casa do Senhor, a minha fonte é a obra de Deus, a minha fonte é fazer a vontade de Deus, a minha fonte é estar na casa do Senhor e glorificando o meu Deus, amém? Glorificando ao Senhor. Então a minha e a sua fonte tem que sempre estar firmada em Deus e na palavra de Deus, em nome de Jesus, amém? Então a gente vai aprender através de uma mulher, que está lá no segundo livro de Reis, abra lá sua Bíblia, capítulo de número 4, aleluia, segundo livro de Reis, capítulo 4, versículo de número 1, aleluia. Se sentir de dar glória a Deus, fique à vontade, amém? Aleluia. Nós somos uma igreja pentecostal, então não é proibido dar glória a Deus, amém? Fique à vontade, né? O pastor Henrique que até brinca, né? Se você ouvir um glória a Deus ali, dá um glória a Deus também, né? Vai dando glória a Deus, amém? Aleluia, porque a glória é sempre do Senhor, amém? Então quando nós glorificamos ao Senhor, Deus se alegra. Então por isso que é importante a gente dar sempre glórias a Deus. Segundo livro de Reis, capítulo 4, versículo 1, vai contar uma história, acredito que você já tenha ouvido falar, que fala sobre uma mulher que ela acabou ficando viúva ali, perdeu o seu marido, e por isso ela passou uma grande crise na vida dela, uma dificuldade extrema na vida dela. Então esse trecho vai falar sobre isso. Segundo livro de Reis, capítulo 4, versículo 1, que diz assim, olha: certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor.
mas agora vem um credor que está querendo levar os meus 2 filhos como escravos. E Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? E ela respondeu: tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando-as que for enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhes traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: tragam-me mais uma. Mas ela respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite e pague as suas dívidas, e você e os seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Amém? Foi um momento de crise, sim ou não? Foi um momento de crise. A gente começa meio que viajar, né, nessa história, e a gente percebe a dificuldade que aquela mulher passou, porque o marido dela morreu, né? Não fala exatamente de que forma, mas pode ser de uma forma bem repentina. E eu creio que de repente era uma pessoa ali que havia, né, que tinha ali algumas dívidas ali financeiras, né? De repente, eu não sei como que era naquela época ali, mas às vezes comprou algumas coisas e tinha que pagar ali, devia ali algumas condições. E pelo fato ali do marido dela ter morrido, naquela época as mulheres não costumavam trabalhar como se trabalha atualmente, né? Hoje muitas vezes quando acontece isso, a esposa, né, a viúva no caso, ela acaba, né, dando um jeito e buscando um trabalho e fazendo algumas coisas diferentes, ou até mesmo, né, o governo às vezes dependendo, né, a pessoa, a esposa consegue ali, a viúva consegue ter uma pensão e coisas nesse tipo, mas naquele tempo não existia nada disso. Então as mulheres não trabalhavam, elas dependiam totalmente dos homens ali, do seu marido. E de repente o marido dela morre, ela tinha os filhos, vieram os credores, e a regra daquela época era justamente essa: se a pessoa não pagasse, ela teria que entregar os seus filhos para serem escravos ali. Olha que situação difícil, irmão. Era difícil, sim ou não? Complicada, uma crise muito grande, né? Imagina você tendo uma dívida financeira grande aí, você tendo os seus filhos. Quem tem filho aí? Imagina só, irmão, de repente vem ali o credor e fala assim: olha, me dá o seu filho, ele vai ser meu escravo agora, você não tem mais controle nenhum sobre ele. O que você faria? Ficava desesperado, né? Eu com certeza ficaria desesperado. Então imagina só a cena, a situação ali daquela mulher. Mas diante de tudo isso, ela teve ali alguns comportamentos, algumas atitudes, e ela conseguiu viver um grande milagre diante daquela crise. Como eu creio que você vai viver um grande milagre diante da sua crise, em nome de Jesus, amém? Diante aí de toda e qualquer dificuldade que possa estar acontecendo aí na sua vida, que possa estar atrapalhando ou mexendo aí com o seu coração, em nome de Jesus, amém? Primeira coisa que eu aprendo aqui é que Deus usa a crise para crescermos. Fala assim comigo: Deus usa a crise para crescermos. Amém? Você acredita nisso em nome de Jesus? Muitas vezes isso acontece, irmão. A gente sabe aí que o próprio país, né, agora a gente já vê que tá, né, as coisas estão melhorando e tudo mais, mas a gente vê a grande dificuldade que passou aí o nosso país, né, politicamente e tudo mais, né, uma grande crise aí. Mas isso trouxe o quê? Um crescimento, um amadurecimento, trouxe novas visões, trouxe coisas aí diferentes para todos nós, amém? Trouxe visões diferentes. Por quê? Porque muitas vezes o momento de crise ele traz isso. Ele pode de repente nos abalar de imediato ou de uma forma assim primária, mas ele traz também um crescimento, porque foi o que aconteceu ali com aquela mulher, onde declara no primeiro versículo, né, que diz assim: certo dia a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor, mas agora vem um credor que está querendo levar os meus 2 filhos como escravo. Então você vê, esse versículo nos mostra que aquele marido, ele temia Deus, amém? Não é isso que fala a palavra? Ele era um servo de Deus, mas provavelmente ele poderia estar passando por uma crise financeira também, poderia estar passando por uma dificuldade financeira e de repente ele veio a falecer, pode ter acontecido isso.
E de repente, quando ele morreu, o que aconteceu? A sua esposa herdou o quê? As suas dívidas, herdou os seus problemas ali financeiros. E o que acontece? Aquela mulher, ela teve que deixar a zona de conforto. Fala assim comigo, zona de conforto. É difícil, né, irmão, essa palavra, né? Zona de conforto é nós sairmos da nossa posição confortável, porque às vezes é fácil, irmão, a gente reclamar, murmurar, a gente ficar de repente falando que as coisas não acontecem, que as coisas não andam. Isso daí muitas vezes acaba se tornando fácil, mas o que Deus quer para nós é nos tirarmos muitas vezes da zona de conforto, amém? Nos tirar daquela posição de estarmos ali tranquilos, confortáveis, né? estar simplesmente com aquele mesmo pensamento, né? Tendo aquelas mesmas atitudes, aqueles mesmos comportamentos, aquelas mesmas ações. Deus muitas vezes quer mudar isso na nossa vida em nome de Jesus, amém? Quem está entendendo aí em nome de Jesus? Diante da crise isso acontece, porque foi o que aconteceu aqui com aquela mulher. Eu creio que ela tinha um marido, o marido cuidava de tudo ali na casa, pode-se dizer financeiramente, ele era uma pessoa que cuidava, de repente trazia ali o alimento, fazia tudo financeiramente. De repente ele faleceu, o que ela teve que fazer? Sair da zona de conforto. Ela teve que se movimentar, ela teve que fazer algo, para quê? Para ela conseguir resolver aquela solução, para que Deus pudesse entrar na vida dela. Então muitas vezes o que falta para mim e para você resolvermos esses momentos de dificuldades, é nós sairmos da zona de conforto, é nós realmente nos movimentarmos, é lógico, ligado totalmente em Deus, para que Deus venha trabalhar na minha vida e na sua vida em nome de Jesus, amém? Que você possa realmente estar ligado nisso, né? A mulher teve que deixar a zona de conforto e tomar atitude. Qual atitude? Qual a primeira atitude que aquela mulher teve? Ela foi procurar o quê? O seu profeta ali. Para quê? Para buscar uma solução ali, uma orientação de Deus sobre a vida dela. Então ela teve que sair do lugar, ela não ficou simplesmente parada ali esperando as coisas acontecerem, não, ela teve que o quê? Sair da zona de conforto, ir ali até o seu profeta e pedir, falar, olha, o que eu faço? Me ajuda, me orienta, traz realmente uma solução para essa crise, essa dificuldade que eu estou fazendo, que eu estou passando nesse momento. Então ela teve que o quê? Se movimentar, tomar uma atitude. Fala para a pessoa ao seu lado, tome atitude, irmão. Fala para ele, não fica reclamando não. Porque eu vou falar para vocês, irmãos, é fácil. Quando a gente às vezes está, de repente, com uma falta de dinheiro, é mais fácil a gente reclamar de tudo, irmão. Eu vou falar que é verdade. É mais fácil a gente falar, não, o problema é o governo. O problema é o meu chefe que não aumenta o meu salário. O problema é os clientes que não compram. É fácil, irmão, a gente reclamar. Mas o que nós temos que fazer mesmo é sair da zona de conforto, irmão. É nós realmente levantarmos a cabeça e falar, Deus, eu quero que a minha vida seja mudada. Eu quero sair dessa posição, eu quero crescer, eu quero realmente vencer essa situação. Amém? Em nome de Jesus. Aleluias. Então sair da zona de conforto traz crescimento. Crescimento. Quando a gente se movimenta, quando a gente sai aí desse momento confortável, esse momento que a gente está se sentindo ali, né, quentinho ali, quando a gente sai dessa condição, Deus faz o quê? Traz o crescimento. Deus vem e realmente abre as portas, libera o caminho, mas existe esse posicionamento que nós temos que ter em nome de Jesus, amém? Versículo 2 diz assim, olha, Eliseu perguntou-lhe, como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu, tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então, segunda orientação que eu aprendo aqui, o milagre, ele depende da sua entrega a Deus. Fala assim, o milagre depende da sua entrega a Deus. A sua entrega a Deus, o seu posicionamento com Deus que vai depender do seu milagre. Ninguém pode fazer mais nada por você a não ser o Deus que você serve, amém? Ele que pode liberar tudo o que você precisa. Então a sua entrega tem que ser totalmente a Ele. Aqui nesse verso que nós lemos diz, né, que Eliseu perguntou para ela, não, mas como eu posso ajudá-la? Fez essa pergunta e fez outra ainda, né, o que ela tinha em casa, né, o que você tem na sua casa? E ela respondeu, tem uma vasilha de azeite. Era aquilo que ela tinha naquele momento.
A gente sabe que naquela época o azeite, ele tinha um grande valor financeiro, né? O azeite, ele custava dinheiro, valia dinheiro ali naquela época. Então a pessoa que tinha um azeite ali, era como se ela tivesse naquele momento ali, um grande recurso ali, um certo recurso financeiro ali nas mãos dela. Então era o que ela tinha naquele momento, simplesmente uma vasilha de azeite. E Deus, Ele não precisa de muita coisa para realizar o seu milagre em nome de Jesus, amém? Não precisa de muito não, irmão. Ele precisa do quê? Da nossa entrega, porque se você for ver, uma vasilha de azeite ali não resolvia o problema dela, não resolvia, porque ela estava em crise. Os credores vinham, e se ela pegasse simplesmente aquela vasilha e entregasse para os credores, não ia adiantar nada. Ela ia ter que entregar os filhos dela, porque a dívida dela não ia ser paga com aquilo que ela tinha, porque era pouco, era pequeno, era simplesmente algo ali, pouco ali naquela época, não supriria a necessidade dela, mas foi o que ela entregou, foi o que ela colocou ali diante do Senhor, foi o que ela realmente colocou diante de Deus e entregou a Deus. Então que você entenda que aquilo que você entregar a Deus, às vezes o seu pouco, né, já foi ministrado aqui algumas vezes, o nosso pouco já é suficiente para Deus, aquilo que nós temos já é suficiente para Deus, o nosso melhor já é suficiente para Deus. Para nós parece pouco, mas o nosso melhor já é suficiente para Deus, amém? Que o seu melhor seja suficiente para o Senhor, que você fizer de melhor diante de Deus já seja suficiente para Deus abençoar a sua vida. Não precisa ser muito não, porque existe até outras religiões aí que as pessoas costumam pagar promessa, né? E fazer algumas coisas assim loucas ali e tal, para querer conquistar, para querer, né, mostrar, para querer e tal. E às vezes, irmãos, o simples fato de nós entregarmos tudo o que temos a Deus e declararmos: olha, Senhor, eu não tenho o controle da minha vida, mas é o Senhor que tem o controle. Ó Senhor, eu tenho isso nas minhas mãos, olha, eu tenho essa condição. Até mesmo de repente financeiramente, você pode falar: poxa, eu estou numa crise financeira, passando por uma dificuldade financeira mesmo. Aí você chega para o Senhor: Senhor, olha, eu tenho isso na sua mão, o que o Senhor quer que eu faça com isso? Me dê sabedoria, me ajuda, faça com que eu saia realmente da zona de conforto, mas segundo a sua vontade, que não seja a nossa vontade, porque nós erramos, irmãos, nós somos falhos, os seres humanos é falho, mas Deus não erra, amém? O Deus que você serve, Ele não erra, irmão. Ele não se atrasa, Ele também não chega adiantado, Ele chega na hora certa, no momento certo, em nome de Jesus. Então no momento certo, Deus vai liberar aquilo que você precisa, você só precisa crer, exercitar a sua fé e tomar posse em nome de Jesus, amém? Aleluia. Deus não precisa de muita coisa para realizar o milagre. Deus precisa que você entregue tudo que você tem nas mãos dEle, a sua vida toda, irmão. Não adianta nós termos somente uma parte de nossa vida convertida, não adianta, irmãos, não adianta. Poucos minutos atrás foi falado sobre oferta, e a gente sabe a grande dificuldade da igreja em ser ofertante, dizimista e tudo mais, mas é bíblico, é uma área que é a área financeira, que a Bíblia nos ensina para termos atitudes que agradam a Deus, obedecer a Deus nessa parte financeira. Então nessa parte nós também temos que obedecer a Deus. Então Deus quer que nós venhamos a entregar tudo, essa parte também, entregar a nossa casa, a nossa família, entregar a nossa saúde, porque às vezes a gente vem para a igreja, de repente com uma enfermidade, a gente crê que Deus cura enfermidade, amém? Alguém acredita que Deus cura enfermidade? Eu tenho certeza que tem pessoas aqui no nosso meio que foram curadas por Deus, eu tenho certeza disso. Então Deus cura a enfermidade. Então da mesma forma que a pessoa entregou a saúde dela nas mãos de Deus, e Deus veio e liberou o milagre da cura sobre a vida dela, a partir do momento que ela entregar qualquer outro tipo de área da vida dela, seja a área emocional, seja de repente a área espiritual, não importa, qualquer área que ela entregar na mão de Deus, Deus vem e pode liberar um milagre na sua vida em nome de Jesus, amém? Mas entregue tudo para o Senhor. Fala assim: olha, entrega tudo para o Senhor, irmão. Tudo tem que ser entregue a Deus. Tudo que temos, o pouco com Deus, acaba até mesmo se tornando muito, que foi o que aconteceu com aquela vasilha ali, né? Era uma vasilha de azeite, mas o que aconteceu? Ela foi derramando sobre outras vasilhas, e aquilo que era pouco acabou se tornando o quê? Muito. Você vê, Deus, Ele não trabalha segundo a nossa matemática, irmão. 2 para 2, 2 mais 2 para Deus pode ser 3, pode ser 5, pode ser 10, pode ser 15, não precisa ser 4, como a matemática diz, amém? Quem acredita nisso em nome de Jesus?
Amém? Porque Deus ele não trabalha segundo o nosso raciocínio humano, nosso raciocínio lógico, né? A Bíblia mesmo fala, né? Um dia para nós é como 1000 anos para Deus, coisas assim, coisas loucas, coisas que a gente não tem controle. Essa é a forma de Deus trabalhar, amém? Porque Deus ele trabalha no imprevisível, né? Uma vez eu ministrei sobre isso. Deus trabalha naquilo que nós não vemos, enxergamos, não acreditamos e muitas vezes não achamos se vai acontecer, se não vai acontecer. O milagre é assim, irmãos, ele vem e acontece e pronto. Porque milagre a gente tem que viver, amém? Em nome de Jesus, quem quer viver grandes milagres aí? Amém? Que você possa viver grandes milagres aí na presença de Deus. Então o pouco com Deus se torna muito, irmão, muito. A gente vê um grande exemplo, uma passagem muito conhecida ali, onde houve aquela multiplicação, né, dos pães e dos peixes. Eram quantos pães e quantos peixes, irmãos? Quem sabe? A Bíblia fala que eram 5 pães e 2 peixinhos. E se tornou em quantos? Em milhares, irmãos. Porque alimentou ali multidões de pessoas, alimentou ali muitas pessoas ali naquele momento, e era simplesmente uma quantidade mínima, pequenininha. Você consegue na sua lógica, no seu raciocínio humano, entender como isso aconteceu? Consegue? Não conseguimos, porque Deus é assim, irmãos, Ele trabalha de uma forma sobrenatural, amém? E Deus vai trabalhar dessa forma na sua vida em nome de Jesus, amém? Você acredita mesmo em nome de Jesus? Amém? Que você possa acreditar dessa forma. Porque Deus ele não atua de forma muitas vezes natural, Ele atua de forma sobrenatural. Ele faz e pronto, e acabou em nome de Jesus, amém? Terceiro, em meio à crise, Deus também pode usar as outras pessoas para nos abençoar. Você acredita que Deus também pode fazer isso? E eu vou falar mais, Deus pode usar até o ímpio, aquele que não conhece a Jesus, para abençoar a sua vida. Você acredita nisso em nome de Jesus? Isso acontece, irmãos, porque Deus pode. Às vezes a gente fica procurando, né? Deus vai usar aquela pessoa ali porque é crente, porque é cheia da unção e tal, e muitas vezes Deus vai e usa um ímpio, né? Um pecador, uma pessoa que não tem nada a ver com Deus, mas ela vem e abençoa a sua vida, amém? Deus trabalha dessa forma, irmão. A gente não sabe o trabalhar de Deus, a gente só temos que tomar posse em nome de Jesus, amém? Temos que acreditar, exercitar nossa fé e tomar posse. Olha o que aconteceu no versículo 3 que nós lemos aqui, a parte A, onde fala, né? Então disse Eliseu: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos. A todos os vizinhos. Então aqui fala, ela teve que pegar as vasilhas emprestadas, né, dos seus vizinhos. Agora eu pergunto para você, imagina só se aquela mulher não tivesse bons relacionamentos com seus vizinhos. O que você acha que ia acontecer? Você acha que ela ia conseguir aquelas vasilhas, sim ou não? O que você acha, irmão? Eu acredito que não, ia ser difícil, né? Se você não tem um bom relacionamento com uma pessoa, você vai pedir algo emprestado, o que ela vai te falar? Não, normalmente é isso, muito difícil a pessoa falar sim. Então uma outra coisa eu aprendo com essa mulher, nós precisamos sim das pessoas, porque muitas vezes Deus quer usar as pessoas para nos abençoar, mas se não houvesse harmonia entre os vizinhos ali, dificilmente a mulher conseguiria aquelas vasilhas. Por isso, irmãos, a gente como cristão, o que eu aprendo em relação a isso é que nós como cristão temos que ter o quê? Bons relacionamentos. Fala com a pessoa, você tem que ter bons relacionamentos. Nós temos que ter bons relacionamentos. Muitas vezes Deus quer operar milagres, nós não recebemos o milagre porque nós somos, né, rancorosos, né, aquelas pessoas que não têm relacionamento com outras pessoas, não têm amizades, aquelas pessoas que são fechadas. Você vê, né, falam aí, né, hoje em dia aí, né, os dias atuais aí, que a maior enfermidade que existe aí, né, na vida das pessoas é a depressão, amém? A chamada aí depressão, né, que é a modernidade aí, né, mas está amarrado em nome de Jesus, amém? Porque não vem de Deus. Então a gente vê, uma pessoa depressiva é uma pessoa que o quê? Ela se isola, ela não faz amigos. E pelo fato dela não ter relacionamento, não fazer amigos, ela não consegue vencer até mesmo aquela enfermidade, aquela dificuldade na vida dela. Então você vê o quanto é importante você ter relacionamento, você ter amigos, você ter pessoas que você possa realmente se relacionar, pessoas que você possa ter boas amizades. Fala para a pessoa ao seu lado aí, você tem amizade com o seu vizinho, irmão? Sim ou não? Se Deus chegar para você e falar, vai lá no seu vizinho e pede tal coisa emprestado. E aí, você acha que ele vai entregar sim ou não, irmão?
De repente um parente seu, você tem amizade aí, você tem relacionamento com seus parentes, ou você é tudo brigado? Né? Seus parentes, um não olha para o outro, um não olha para a cara do outro, um fala, não, se eu ver ele eu vou matar ele. Será que é assim, irmão? Espero que não seja, em nome de Jesus, amém? Então faça bons relacionamentos, isso é bíblico, né? Teve uma vez aqui na igreja que teve uma ministração falando sobre isso, né? Um pastor, o apóstolo, ele passou uma ministração para a gente falando sobre fazer amigos, né? O quanto é importante a gente fazer amigos, porque ele dá até alguns exemplos básicos, né? Que de repente você está lá num posto de saúde, né? Que bastante movimentado, muitas pessoas ali. Se você tem de repente uma recepcionista ali que é uma amiga sua, de repente você vai de lado no cantinho ali e fala para ela, olha, eu cheguei aqui e tal, não sei o que, será que você consegue me ajudar? Se ela é sua amiga, na medida do possível, o que ela vai fazer? Vai te ajudar, sim ou não? O que você acha? É bom fazer amigos, sim ou não? Muito bom, irmãos. Então por isso que é importante. Aquela mulher, ela conseguiu vencer aquela crise, aquela situação, porque ela tinha amigos também. E Deus fez o quê? Usou os amigos, os vizinhos, aquelas pessoas próximas a ela, para que ela fosse lá, pegasse aquelas vasilhas, trouxesse as vasilhas para sua casa, enchesse ali de azeite, e ali ela foi abençoada por Deus. É simples, não é? Amém? Então fala mais uma vez para a pessoa ao seu lado assim, faça amigos, irmãos. Aí fala para ele assim também, olha, e traga seus amigos para a célula, viu? Amém? Glória a Deus, né? Traga seus amigos para a célula, né? Porque é tão bom a gente poder estar na presença de Deus, então a gente quer que também os nossos amigos estejam na presença de Deus, amém? Tem um versículo também em Romanos capítulo 12, versículo 18, Paulo declara, né? Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens, amém? Tende paz com todos os homens. Então, nós que estamos ligados em Deus, nós temos que ter amizade com as pessoas, bom relacionamento, nós temos que nos dar bem com as pessoas. Então isso realmente é um papel de um cristão, e com isso Deus se agrada, e como liberou um milagre na vida daquela mulher, pode liberar na sua vida também, em nome de Jesus, amém? Então nosso papel como cristão é ter bons relacionamentos com todos à nossa volta, é justamente fazer amigos, amém? O versículo 3 também, a parte B desse versículo, olha o que diz aqui, olha, onde fala, né? Mas peças muitas vasilhas, né? Pediu para que ela pegasse, né? O profeta declarou, pediu para que ela pegasse ali muitas vasilhas, não poucas, né? Uma quantidade grande de vasilhas. O que eu aprendo com isso? Que o seu grau de fé determina o tamanho do seu milagre. Fala assim, o seu grau de fé determina o tamanho do seu milagre. Amém? Você quer um milagre pequenininho ou um milagre grandão? Queremos um grandão, né? Um milagre assim, algo, né, sobrenatural, que alegre muito o nosso coração. É isso que nós queremos, né? E era aquilo que o profeta estava declarando. Agora eu faço uma pergunta para você. Se você colocar a sua fé, você de repente coloca a sua fé numa balança, imagina uma balança. Você coloca a sua fé de um lado da balança e coloca a sua vida natural no outro lado da balança. Qual é o lado que está sendo mais pesado aí? Qual que é? A da sua fé ou o seu lado natural? Qual está sendo maior na sua vida? Na sua vida mesmo, você analisando a sua própria vida. Será que a sua fé está acima do seu natural, do seu carnal, pode-se dizer assim, do seu pensamento natural? Porque a gente, como ser humano, tem coisas que a gente quer resolver, que a gente enxerga naturalmente, a gente vai lá e quer resolver daquela forma natural. Mas quando nós temos fé, nós olhamos além do natural, amém? Além daquilo que nós enxergamos. Então como será que está a sua vida? Se você colocar numa balança, como que está a sua fé e a sua vida natural? Ela está como? No mesmo nível? A fé está maior? O natural está maior? Como que está aí, irmão? Pergunta para o seu irmão lá, e como que está aí, irmão? Como que vocês acham que deveria estar, irmãos? A nossa fé com certeza tem que estar maior. A nossa fé tem que estar maior do que realmente aquilo que nós enxergamos no nosso natural. Porque se o nosso grau de fé tiver maior, aquilo que foi falado, o nosso grau de fé determina o tamanho do meu milagre. Então se a sua fé tiver maior até mesmo do seu natural, pronto, Deus pode realizar coisas, né, grandes na sua vida em nome de Jesus, amém?
Então aqui a orientação de Deus ali, a orientação do profeta na vida daquela mulher era: peça muitas vasilhas. Então o que Deus queria fazer naquele momento? Deus queria provar a fé daquela viúva. Era uma prova de fé, declarando para ela assim: olha, pega muitas vasilhas, uma quantidade grande de vasilha. E foi justamente a quantidade de vasilhas que Deus foi colocando ali o azeite, derramando o azeite. Foi o que? Através da fé dela. Porque se ela tivesse pego mais vasilhas, Deus tinha derramado mais azeite, Deus tinha multiplicado mais. Então foi a medida do que? Da fé dela. Então o seu milagre virá à medida da sua fé. Se você crê de verdade, se o grau da sua fé estiver acima do seu natural, daquilo que você enxerga, com certeza Deus vem e libera aquilo que você precisa em nome de Jesus, amém? Então o seu grau de fé determina o tamanho do seu milagre. Ela queria saber ele queria saber se ela realmente acreditava que o número de vasilhas seria proporcional ao tamanho do milagre a ser realizado. Então estava nessa expectativa. Em que grau está a sua fé? Eu pergunto para você. Você acredita mesmo que o seu Deus realiza coisas naturais? Sim ou não, irmãos? Você acredita que você serve a um Deus que realiza o impossível, o sobrenatural? Então que você possa ter fé nisso em nome de Jesus, amém? Depositar a sua fé nisso. Não deposite a sua fé no seu problema ou na sua crise, porque tem pessoas que são assim. Ela olha ali para aquela dificuldade e ela fica valorizando, pode-se dizer assim. Depositar a fé é como se estivesse valorizando mais a sua dificuldade do que a Deus. Ela fica ali presa tanto naquela situação que ela acaba esquecendo de Deus, e com isso ela acaba não vivendo aquilo que Deus tem para a vida dela. Então que você possa valorizar o Deus que você serve em nome de Jesus, amém? E isso trazer fé no seu coração, que você possa acreditar além, passar por cima dessa dificuldade. Quem está entendendo aqui em nome de Jesus? Amém? Que você possa viver isso em nome de Jesus. Quinto, para Deus nem milagre tem limitação. Para Deus nem milagre tem limitação. Nós somos limitados, não é verdade? Nós temos um horário aí que a gente precisa dormir, descansar, não é verdade? Todos nós, não é isso? Todos nós precisamos dormir, não tem uma carga horária, é um momento que a gente tem que descansar o nosso físico, que cansa, né? A nossa mente também cansa, né? Então a gente tem todas essas limitações aí, mas Deus não tem limitação nenhuma. Inclusive a Bíblia diz que Deus ele não dorme, Deus ele não cochila, né? Às vezes eu vejo pessoa cochilando aqui no meio da igreja, irmão, mas Deus não faz isso, graças a Deus, amém? Graças a Deus que Deus não dá aquelas pescadas, né? Como diz, né? Por quê? Porque Ele pode fazer muitas coisas. Deus ele não tem limitação nenhuma, irmão. Se Ele quiser liberar um milagre dele nessa noite, Ele vai liberar em nome de Jesus, amém? Porque Ele não tem limitação. E se Ele quiser liberar um milagre agora e amanhã liberar um outro, Ele pode liberar, porque Ele não tem limitação, amém? Quem acredita nisso em nome de Jesus? Ele não tem limitação nenhuma. Então Deus pode fazer tudo, a todo momento, a qualquer hora. Aqui no versículo 6, que diz assim, olha: quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. E então o azeite parou de correr. Eu achei muito interessante essa passagem, irmãos. Eu até procurei em outras traduções para ver se mudava alguma coisa em relação a isso, porque foi tão interessante. Porque aqui diz, né, você começa a analisar o que aconteceu. Diz aqui: quando todas as vasilhas estavam cheias, então ela pegou uma certa quantidade de vasilhas ali, segundo a fé dela, amém? A fé que ela tinha no coração, e ela foi depositando aquele azeite naquela vasilha que ela tinha ali, foi colocando os azeites ali em cada vasilha. Mas quando acabou as vasilhas, de repente o azeite parou de jorrar, de descer ali. E aqui na Bíblia fala justamente isso, olha: então o azeite parou de correr. É tão interessante que eu procurei mesmo em outras traduções para ver se, ao invés de falar que o azeite parou de correr, se estava falando que o azeite acabou. E não fala isso, irmão. Em nenhum momento, eu não achei nenhuma outra tradução dizendo que naquele momento o azeite acabou. Ele simplesmente parou de correr. Ou seja, se a mulher tivesse trazido mais vasilhas, com certeza haveria mais multiplicação. Quem crê nisso em nome de Jesus, amém? Então quanto maior for a sua fé, maior será o seu milagre em nome de Jesus, amém? Será que dá para entender isso em nome de Jesus? Por quê? Porque Deus ele não tem nenhum tipo de limitação. Então não diz ali que o azeite acabou naquele momento, mas parou de correr.
Se houvesse mais recipientes, se houvesse mais vasilhas ali, Deus com certeza derramaria mais bênçãos ali sobre a vida daquela mulher, porque o azeite era bênção de Deus, sim ou não, irmãos? Era bênção de Deus sobre a vida dela, porque o azeite era dinheiro. E o que ela precisava naquela época? Dinheiro. Ela precisava de recurso, vinha o credor, ela precisava para pagar o credor ali dinheiro. Então o que Deus trouxe ali para ela foi justamente o que ela precisava. E o que Deus vai trazer é aquilo que você precisa em nome de Jesus, amém? De repente o que você precisa é diferente do seu irmão ao lado, e Deus vai trazer aquilo que você precisa. Deus vai trazer aquilo que você necessita, aquilo que realmente precisa para solucionar, para te tirar da crise, para trazer aí algo diferente sobre a sua vida. É aquilo que você precisa que Deus vai entregar para você em nome de Jesus, amém? Você crê nisso em nome de Jesus? Amém? Significa, se você crer, Deus vai suprir todas as suas necessidades. Se você acredita mesmo, crê mesmo, você acredita mesmo em nome de Jesus? Você consegue crer mesmo, né? Independente até mesmo, né, das condições, nós temos que o quê? Acreditar. Independente daquilo que a gente não consegue enxergar, nós temos que o quê? Acreditar, irmão. Esse é o segredo. É nós depositarmos a nossa fé em Deus. É nós acreditarmos, é nós enxergarmos, como se diz aí, sim, existe uma luz no final do túnel, e essa luz é Deus que vai trazer sobre a minha vida em nome de Jesus, amém? Existe solução, sim, é Deus que vai trazer a solução. Existe como resolver isso, é Deus que vai trazer sobre a sua vida em nome de Jesus, amém? Que você creia nisso em nome de Jesus. Sexto passo para finalizar: para recebermos o milagre também exige fazermos a nossa parte. Uma vez eu falei sobre isso, porque não adianta nada nós ficarmos de braços cruzados esperando, como se diz, as coisas caírem do céu, porque muitas vezes não acontece, irmãos. Então existe a necessidade de nós fazermos a nossa parte, como essa mulher também fez a parte dela. Então imagina só, ela foi, tudo bem, ela pegou ali, ela pediu para os seus filhos, né, irem até os vizinhos, pegarem ali aquelas vasilhas, e ela foi derramando o azeite foi multiplicando, e quando encheu todas as vasilhas, estava tudo completo, uma bênção de Deus ali. Olha o que aconteceu aqui no versículo 7, o que ela fez aqui, olha, diz assim, ó, e ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite e pague as suas dívidas. Olha o que ele disse aqui, olha, vá, venda o azeite e pague as suas dívidas. Isso demonstra o quê? Que ela tinha que fazer algo, sim ou não? Ela tinha que tomar alguma atitude, sim ou não? Ela tinha que fazer o quê? Pegar aquele azeite que Deus havia, né, colocado sobre ela, multiplicado aquele milagre, porque foi milagre, amém, irmãos? Quem crê que foi milagre aí? Foi milagre, foi milagre. Milagre é algo que sobrenatural, não tem como nós calcularmos. Foi o que aconteceu, foi um milagre. Mas ela tinha que o quê? Fazer a parte dela. Então ela tinha que pegar aquilo que Deus havia derramado, aquele azeite, e ela tinha que levar ali, de repente, para algum local, para que se vendesse ali, ou mesmo entregar ali para os credores, como uma forma de pagamento. Mas ela tinha que tomar uma atitude. E muitas vezes, irmãos, nós temos que também tomar as atitudes. Nós não podemos simplesmente olhar as coisas acontecendo e não fazer nada. Não podemos simplesmente olhar, como se diz, o mundo caindo ao nosso redor, e a gente de braço cruzado falando: Deus, vem e me socorre. Não adianta, irmãos, nós temos que fazer a nossa parte. Fala para a pessoa ao seu lado: você tem que fazer a sua parte. Eu falo em fazer a nossa parte, irmãos, não é só na parte física, mas também na parte espiritual. Que é o que? Nós orarmos, nós jejuarmos, nós colocarmos diante do Senhor, nós até mesmo lermos a Bíblia, porque a Bíblia fala com a gente, irmão. Você crê nisso em nome de Jesus? Você crê que a palavra de Deus é a boca de Deus para você? Amém? A Bíblia diz que existe mais de 8.000 promessas contidas na Bíblia, para mim e para você, irmãos. É muito ou pouco? O que você acha? Quem já viveu 8.000 promessas aí? Fala para mim. Ninguém conseguiu viver tudo isso que Deus tem de promessa para nós, irmãos, mas está na Bíblia. Então, a partir do momento que você orar, você jejuar, você ler a Bíblia, você se colocar em consagração diante de Deus, você já vai estar fazendo também uma parte, vai estar fazendo a sua parte também, para que Deus venha e traga a sua solução, para que Deus venha e resolva o seu problema em nome de Jesus, amém? Você está entendendo, em nome de Jesus? Então faça a sua parte, no físico também. Muitas vezes Deus requer que você se movimente, que você vá até tal coisa, que você faça tal condição, que você se mexa, que você faça alguma coisa fisicamente, então que você venha fazer em nome de Jesus, amém?
Então depois todas as vasilhas estavam transbordando de azeite. A viúva foi até o profeta Eliseu, e declarou isso. Ela não ficou parada, apenas contemplando o milagre. Ela seguiu as ordens do homem de Deus e foi vender o azeite. O fruto dessa atitude foi o dinheiro que quitou as dívidas da família e livrou os filhos dela da escravidão. Amém? Foi bênção sim ou não? Foi bênção de Deus sobre a vida dela. Então tudo isso aconteceu através do quê? Através desse posicionamento que ela teve aí. Ela finalizou, ela fechou ali a bênção de Deus sobre a vida dela, através do quê? Dela agir, dela fazer a parte dela. Então muitas vezes existe essa necessidade, e eu creio que Deus tem algo a liberar na sua vida nessa noite, em nome de Jesus, amém? Aleluia. Eu não sei se você está passando por uma dificuldade, algo que seja realmente uma crise, ou de repente um momento aí difícil, algo que você precisa aí que Deus venha realizar sobre a sua vida, mas eu creio que em nome de Jesus, irmão, a partir do momento que se você entendeu essa palavra, se você colocar em prática, de repente 50% daquilo que foi declarado aqui, eu creio que Deus tem o poder de liberar tudo aquilo que você precisa em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Se coloque de pé nesse momento. Aleluias.